Por que motivo o Espiritismo, desde o início da sua elaboração doutrinária, teve de enfrentar a mais cerrada oposição das corporações médicas em todo o mundo? Por estranho que pareça, o motivo fundamental é simplesmente este. A ciência espírita abre novas e grandiosas perspectivas para o desenvolvimento da medicina, oferecendo-lhe nada menos do que a metade desconhecida da realidade humana e das possibilidades terapêuticas de que ela necessita. Pasteur, que não era médico, mas químico, teve de enfrentar a mesma oposição por motivos semelhantes. No seu tempo, a medicina dispunha apenas de um quarto da realidade humana e Pasteur lhes oferecia mais um quarto. Foi ridicularizado e espezinhado por esse gesto de atrevimento. Kardec era professor de ciências médicas e clinicou em Paris, como o demonstra André Morelli em sua recente biografia do codificador. Mas nem por isso escapou da excomunhão científica. É curioso o paralelo entre eles. Pasteur descobriu e revelou, provando cientificamente a existência do mundo invisível das bactérias microbianas, que respondem juntamente com as viroses pela totalidade das doenças infecto-contagiosas, e descobriu a maneira científica de prevenir e curar essas doenças. Kardec descobriu e revelou cientificamente o mundo invisível dos espíritos infestadores, descobriu a maneira científica de prevenir e curar as infestações. Esses dois mundos invisíveis não estão localizados no além, mas aqui mesmo, na Terra, envolvendo e interpenetrando o mundo visível. Mas a medicina é um organismo vivo do mundo das ciências e, como todos os organismos biológicos ou conceptuais, é dotado do instinto de conservação, repelindo instintivamente qualquer interferência estranha em sua estrutura. Além disso, temos de considerar que descobertas dessa natureza rompem sempre ameaçadoras brechas na estrutura maior das civilizações. A civilização científica, que nascera de brechas abertas na civilização teológica, enfrentando batalhas impiedosas para se desenvolver, reagiu com a mesma intolerância instintiva na defesa da sua estrutura. Rémy de Chauvin, diretor do laboratório do Instituto de Altos Estudos de Paris, considerou recentemente a existência de uma doença alérgica no meio científico e a chamou de alergia ao futuro. É essa alergia, novo nome do instinto de conservação, que ainda hoje mantém acesa a luta defensiva da medicina contra o espiritismo, não obstante as comprovações científicas atuais de toda a realidade espírita. O espiritismo aliou-se à medicina desde o início, a partir das investigações sobre as curas espíritas realizadas na clínica do Dr. Demereux, em Paris, a pedido de Kardec. A terapêutica espírita desenvolveu-se à revelia da medicina, ao contrário do que Kardec desejava, revestindo-se de aspectos anti-espíritas. Mas, apesar disso, os espíritas não tomaram, salvo raras exceções, geralmente individuais de pessoas incultas, a posição das religiões e seitas terapêuticas milagreiras. É grande o número atual de médicos espíritas e existem até mesmo associações de medicina e espiritismo, como as do Rio e São Paulo. Esse é o aspecto institucional do problema, sem dúvida importante, porque dele depende em grande parte a aceitação da verdade espírita nos meios culturais oficiais, o que talvez possa ocorrer no próximo milênio com o desenvolvimento da civilização do espírito. A situação atual é curiosa. Só a filosofia espírita goza de cidadania oficial, enquanto a ciência espírita e a religião espírita continuam em posição marginal. Essa marginalização é a mesma que o cristianismo sofreu no mundo romano, agora atenuada pelas conquistas do mundo moderno no tocante aos direitos humanos. O espiritismo não é nem pode ser. O espiritismo não é nem pode fazer-se religião institucionalizada e muito menos oficializada em parte alguma, porque os seus princípios são contrários a toda sistemática fingida e fechada. O que importa no espiritismo, como Kardec acentuou desde o início, não é a forma, mas a substância. Toda tentativa de institucionalização exige hierarquia, que implica autoridade e ação autoritária.
O fundamento ético do Espiritismo é a liberdade, sem a qual não há atividade criadora nem responsabilidade individual. Por isso, só a associação livre convém ao Espiritismo, que perde com isso em presença social, mas ganha em compensação no tocante à responsabilidade individual. Em suas relações com as instituições sociais e políticas da atualidade, o Espiritismo encontra muitas dificuldades, mas a liberdade tem o seu preço. É preferível lutar com dificuldades externas a expor-se ao perigo das congestões internas. Por toda a parte, em nosso mundo, pululam os mestres pretensiosos e os tiranetes vaidosos, prontos a serviço de títulos e cargos oficiais para esmagar a liberdade. Muitos espíritas não compreendem esse problema e tentam sujeitar o movimento espírita a cúpulas pretensiosas. Tratando desse tipo de institucionalização, fatalmente dogmática, Kardec recomendou a multiplicidade dos centros espíritas pequenos, unidos por laços de fraternidade, e Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, declarou numa mensagem orientadora: a religião organizada é o cadáver da religião. Isso porque a organização religiosa está sempre sujeita à dominação dos fanáticos e ambiciosos. A ambição do poder asfixia o espírito democrático. O espiritismo iniciou no campo religioso a era democrática que Jesus lançara no seu tempo, mas que morreu asfixiada com o fracasso da comunidade apostólica.